Paz do Senhor, meu querido amigo e irmão, bênção de Deus, glória a Deus. Que alegria, irmãos. Uma das coisas mais preciosas de ter um ministério longo é continuar encontrando os irmãos, os amigos, pessoas que caminharam comigo quando eu era um menino, pessoas com quem eu caminhei quando eram meninos. Esses dias eu cheguei numa reunião e a menina veio: "Tu é o tio Lai Lai?" Eu disse: "Sou, mas como que tu conhece essa música?" "É porque a minha avó canta ela para mim." Eu disse: eu tô velho mesmo, não tem mais escapatória. Glória ao Senhor. Eu sou Azaf Roque Souza Borba e eu sou mineiro de nascença, mas toda a minha vida aconteceu no Rio Grande do Sul. Fui muito cedo para o Rio Grande do Sul. Meu pai era militar e ali com 16 anos de idade eu tive minha experiência com Jesus. Estava completando 16 anos quando eu fui salvo, fui batizado no Espírito Santo, junto com dois queridos pastores, pastor Erasmo Ungaretti, que foi um instrumento de Deus para minha salvação, que foi na minha casa quando eu era ainda um adolescente, rebelde, drogado. E ele foi lá buscar a minha vida para Jesus. E ele e o seu companheiro de ministério, pastor Moisés Cavalheiro de Moraes, foram responsáveis pelo meu discipulado a minha vida inteira. Eu nunca saí nem da comunidade de discípulos de Porto Alegre, nunca saí de lá, e ainda estou lá com a minha família e meus filhos. A igreja tem o tempo que eu tenho de vida cristã e ministério, que se formou naquele primeiro ano de vida, onde eu comecei meu ministério de louvor, inicialmente tocando violão, depois compondo algumas canções, depois cantando. Ali eu aprendi a cantar, já ministrando louvor diante de Deus. E ali a minha vida se formou. E a partir do ano de 1982, quando eu conheci esse amado irmão, pastor Abílio, lá em Rubiataba, foi, né? Nos encontros que... Não foi em Rubiataba, foi ali do lado de Campinas, Jundiaí, com os irmãos de Jundiaí. E teve um encontro lá que era sobre louvor e adoração, e um dos pastores lá conosco, o pastor Joãozinho, me levou. E eu um dia ministrei louvor e o pastor Abílio veio: "Nós vamos ter um encontro o ano que vem, em julho, tu não quer vir ministrar lá?" E eu ia casar naquele final de ano, e eu casei, e em julho estava com o meu opalão amarelo aqui para o encontro. Um encontro maravilhoso, irmãos. Foi o primeiro grande encontro de louvor que eu participei na minha vida. E eu gosto de relembrar isso, porque eu conto isso em muitos lugares. E ali eu conheci muitos líderes, que são meus amigos até hoje: Gerson Ortega, conheci o Ademar de Campos. Naqueles dias ali, a gente caminha junto até hoje. Glória ao Senhor Jesus. E Deus foi levantando a nossa vida e ministério pelo Brasil, pelo mundo afora. Mas eu gosto de lembrar desses começos, das pessoas que Deus usou para fazer a grande obra. Eu quero honrar a vida do pastor Abílio por aquele convite. Pastor Abílio, eu não conhecia os seus filhos ainda, mas você foi um instrumento de Deus usado para colocar minha vida ministrando no Brasil, porque a partir daqueles 3 congressos eu não parei mais, irmãos, de ministrar pelo Brasil. E em cada congresso Deus me dava um cântico novo: Espírito, Espírito Santo de Deus, Jesus em tua presença, minha alma engrandece ao Senhor. Iam surgindo antes de cada encontro, e esses encontros jogavam as músicas pelo Brasil afora. Foi tão lindo e importante. E 50 anos se passaram, quase 50 anos. Eu já tinha alguns anos de ministério na comunidade de Porto Alegre, já tinha gravado os meus primeiros discos. Meu primeiro disco eu fui gravar nos Estados Unidos, junto com o pastor Donald Stoll, o disco Celebraremos com Júbilo, que eu lancei aqui neste congresso, irmãos, pela primeira vez. Eu lancei um disco, glória ao Senhor. E tudo o que aconteceu, toda a graça, toda a bênção, toda a vida, glória ao Senhor Jesus. Viver uma vida diante de Deus,
firmado nos fundamentos e nos princípios. Quando aconteceu a pandemia, todos os meus projetos que eu tinha no Oriente Médio, eu estava contando para o irmão que me buscou, pararam. Eu tinha um grande encontro marcado para o Líbano, junto com a igreja da Síria, naquele ano, e tive que desmarcar tudo, e pelo contrário, tudo foi desmarcado. O meu chefe disse: eu vou te dar uma licença prêmio de 6 meses, e parou toda a minha agenda, parou todos os eventos, pararam todas as ofertas, né? E eu fiquei ali, parou toda a venda de material, e eu fiquei ali, irmãos, numa praia. E eu um dia orando diante de Deus: tira aquele ventilador lá para mim, por favor, porque ele bate diretamente aqui. Eu não sou muito amigo do vento, a voz não, o pequenininho pode deixar, não, mas aquele grandão ali já está me dando um calafrio. Daí eu estava com a minha esposa, com a família, com os filhos, com os meus sogros, numa casa, numa prainha bem simplesinha lá no norte do litoral gaúcho. E eu olhava aquele monte de gente morrendo e tendo Covid, e na igreja. E bem no início da pandemia, meu querido pastor discipulador Moisés morreu, em abril de 2020. Não morreu de Covid, morreu de velhinho mesmo. Tinha 93 anos e ele partiu. E logo em seguida o Erasmo, meu outro pastor amado, também partiu. Também não foi de Covid, foi de velhinho mesmo. Os dois com 93 anos. E eu disse para a Rosana: eu gostaria de deixar alguma coisa que mostrasse para a igreja o que firmou a nossa vida, o que fundamentou a nossa vida, o que foi realmente relevante de tudo aquilo que a gente viveu, que a gente possa deixar para uma próxima geração. E Deus colocou a palavra, uma palavra no meu coração: alianças. Eu fui um homem de alianças. Todas as alianças que Deus me deu para guardar, eu aprendi a guardar, e guardar bem. Eu disse: eu vou escrever sobre as alianças. E sentei com a Rosana e disse: Rosana, quais foram as alianças que a gente guardou? E a primeira é a aliança com Deus. A segunda aliança é a aliança com a igreja. Não só com a nossa igreja, mas com a igreja como um todo. Meu ministério foi para a igreja, irmãos. Eu nunca fui de eventos de prefeitura, grandes shows, né, de cobrar grandes cachês. Minha vida foi sempre essa que vocês viram sempre. Eu cantando com a igreja, ministrando para a igreja, indo para as pequeninas igrejas, para os pequenos congressos. Com gente, eu fui convidado pela Missão Portas Abertas para o encontro de adoradores no Peru, uma certa vez. Era lá no meio das montanhas. Eram os primeiros líderes quechuas. Eu ia passar lá quase uma semana. Eu cheguei lá, tinha 12 pessoas no meio das montanhas. Todo esse esforço, né? Mas para 12 pessoas, mas o Espírito Santo sempre disse: vale a pena. Vale a pena. Vale a pena estar com a igreja, investir na igreja. A terceira aliança que eu guardei, irmãos, foi a aliança que eu guardei com os meus pastores, meus discipuladores, as pessoas que cuidaram da minha vida. E eu não podia falar sem aliança, sem mencionar essa aliança tão preciosa que eu guardei com os meus pais espirituais toda a minha vida. Nunca se rompeu, nunca o erro, nunca o desgosto, nunca as desavenças foram suficientes para romper essa aliança. E eu louvo a Deus por ela. Glória ao Senhor. A quarta aliança é a aliança que eu guardei com a minha família. Primeiramente com a minha casa, com os meus pais. O quanto eu tive que restaurar a aliança com meu pai, com minha mãe, porque eu fui um adolescente rebelde que dei muito trabalho, muita tristeza, muito desgosto para os meus pais. E isso eu tive que refazer e refiz a aliança de amor e honra. Como a palavra ensina: honra teu pai e tua mãe. Eu refiz essa aliança com meus pais. E isso se transferiu diretamente para o meu casamento. Eu casei com a Rosana em 1982
E somos 42 anos, vamos fazer 43 anos daqui a uns dias, que Deus nos uniu como um casal em aliança. Isso forjou toda a nossa caminhada. Eu ganhei de Deus um presente chamado Lígia Rosana, uma auxiliadora idônea, que construiu a casa, a vida, meu caráter, o ministério. A Rosana me organizou, que eu era extremamente bagunçado, desorganizado. Imagina, eu fui hippie 4 anos, né? E eu não tinha nada. Ela me ajudou a prosperar diante de Deus, prosperar, guardar, economizar. E a esposa que Deus me deu, firmamos uma aliança. E a 5ª aliança, irmãos, é com o meu chamado. A aliança que eu tive com o chamado que Deus me deu. E eu decidi um dia que eu ia guardar, proteger, santificar esse chamado diante de Deus por toda a minha vida, até meu último fôlego. E Deus permitiu eu fazer isso e continuar vivendo uma vida firme, firmada, como um irmão esses dias me encontrou, me deu um abraço e disse: Asaf, eu te amo muito, te acompanho desde o início do teu ministério, porque tu é um cara sem BO. E eu não entendi imediatamente. Depois eu disse: sem BO, boletim de ocorrência, é verdade. Glória ao Senhor, que bom poder viver, passar 50 anos sem BO, glória ao Senhor Jesus, aleluia. Que Deus conserve cada um de nós assim, irmãos, na nossa vida, na nossa casa, no casamento, na família, no ministério. Glória, como vocês têm aqui homens sem BO também, aleluia. Irmão Abílio, glória ao Senhor. Ninguém fala nada do Senhor, não, só coisas lindas que você edificou toda a sua vida, na vida dos seus filhos, né? Um pai como você só podia ter os filhos e os netos seguindo, porque o justo, ele deixa pisadas que todos podem seguir, que são fáceis de ser seguidos, e você foi um homem fácil de ser seguido por todos nós, aleluia, que te amamos. Então eu quero rapidamente, isso aqui é um compêndio de um livro inteiro, e posso vir um dia ministrar só esse livro aqui para vocês. Isso se tornou um livro, irmãos. Nós escrevemos durante a pandemia um livro inteiro sobre alianças. Glória ao Senhor Jesus. E que infelizmente eu não tenho aqui. A primeira aliança é a aliança com Deus. É a aliança que nós temos com Deus. Ela é firmada, irmãos, de uma maneira muito clara, como foi dito às pessoas que se batizaram. Ela é firmada em Cristo. Não teve coisa mais preciosa na minha vida do que ter aprendido com os meus pais espirituais a ser cristocêntrico, a cantar Jesus em tua presença, a alto preço, a compor sobre Jesus, ter Jesus sempre como prioridade na minha vida, na minha música, e na maneira que eu entendo o reino de Deus é através de Cristo. E Jesus, Ele mesmo disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Mateus 22, 24. Ele estabeleceu esta aliança, essa nova aliança. A antiga aliança tinha a ver com muitas normas externas de como se portar, mas tudo aquilo era a sombra, para nós entendermos que o que Deus quer é uma vida reta, santificada, purificada pelo sangue de Jesus. Amém, amados, aleluia. Jesus é a base dessa aliança, e Ele nos delegou também o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele sela, é o selo da promessa. O que Ele sela? Ele sela a nossa aliança com Deus, que é firmada através da fé em Cristo Jesus, e é selada pelo poder do Espírito Santo habitando na vida de cada pessoa. Glória ao Senhor Jesus. Por isso que o Espírito Santo é tão importante. A igreja não pode viver sem o Espírito Santo. Você não pode ter apenas uma fé em Cristo que é firme, que é forte, como por gerações a igreja teve. Mas a presença do Espírito Santo faz outra coisa, irmãos. Ele sela tudo aquilo que é de Deus no coração de um crente, porque Ele nos ensina rapidamente, Ele nos instrui rapidamente, Ele nos fortalece rapidamente, Ele nos transforma rapidamente, vai fazendo a obra poderosa de Deus na vida de cada um de nós, todos os dias.
Por isso Paulo fala: enchei-vos do Espírito, Efésios 5,18, que nós devemos nos encher do Espírito, nos encher da presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo, irmãos, é uma experiência real na vida da igreja, que deve ser incentivada na igreja da nossa geração. Cada vez mais a igreja precisa do Espírito Santo, e o Espírito Santo foi o que fez diferença nas nossas vidas. Tudo isso que nós compreendemos que é a renovação, é por causa desse Espírito Santo maravilhoso, que foi derramado sobre toda a carne, e nos atingiu abundantemente na nossa geração. E nós fomos batizados, fomos transformados, somos fortalecidos. Não é mérito nenhum de nenhuma pessoa, tampouco minha, meus irmãos, ter permanecido. Eu permaneci por causa do Espírito Santo, e eu dou a Ele todo o louvor, toda a glória que Jesus derramou sobre a minha vida. E o Espírito Santo, e a presença do Espírito é que me capacita, é que me faz ir além, acima das minhas debilidades. Eu tenho tido nos últimos anos muitas debilidades. Eu fui para um congresso no Senegal, e lá eu fiquei 7 dias exposto a uma tempestade de areia, e voltei, estava com uma pneumonia cílica. Isso é acúmulo de areia nos brônquios, daquela areia finíssima que é a tempestade de areia dos desertos africanos, que ficou sobre toda a cidade de Dakar naqueles dias que eu estava ministrando. E aquilo me rendeu uma asma que o Senhor não curou ainda. Melhorei bastante, estou melhorando, porque às vezes os milagres de Deus, através do Senhor, do Espírito Santo, Deus vai fazendo devagarzinho. Mas ficou uma grande debilidade de respiração, na voz, e eu me canso facilmente, e chego num clima seco assim, tenho muita sede, bebo tudo, irmãos, toda a água que me derem eu vou beber. Glória ao Senhor. Tem outra debilidade que agora vai, se Deus quiser, vai terminar numa prótese de joelho. Desgaste, irmão, 50 anos caminhando, voando, andando de tudo quanto é coisa, até de carroça eu ando de vez em quando, e tem coisa que se gastam mesmo, e vai gastando, e eu vou cuidando. Cuidei 4 anos, mas agora o desgaste ficou insuportável. Meu querido irmão, o médico disse: não, nós vamos resolver isso aí de uma vez por toda. Dia 31 de março, orem por mim, que eu terei um joelho novo, se Deus quiser. Não precisarei mais estar com essa tala que está me sustentando há uns 2 anos, né, no joelho. Então, são desgastes, meus irmãos, mas quem nos fortalece é o Espírito Santo. Quem diz continua, vão lá que eu estou contigo, com tala, com bombinha para o pulmão, com tudo, vão embora, não desiste, vai em frente. Isso é o Espírito Santo que nos motiva, irmão. No mundo as pessoas apagam, morrem, vão para a cama, nós não, né, Bilão? Nós continuamos firmes, vamos embora, vamos para frente, vamos edificar a igreja, vamos continuar cantando, vamos continuar louvando. Irmãos, isso é obra do Espírito Santo na tua e na minha vida. Glória ao Senhor Jesus, aleluia. Esse fortalecimento vem de Deus, a motivação vem de Deus, para nós continuarmos em tudo, irmãos, para continuar no casamento, para continuar perdoando, para continuar na criação dos filhos. Nós temos a nossa Aurora, é uma menina especial, sindrômica, né? Mora conosco, 34 anos, ela é uma pequena adolescente de mente e de entendimento, mesmo com 34 anos, né, que já é interditada judicialmente. Nós nos tornamos tutores e cuidadores da nossa filha para toda a vida, e ela está lá, dá muito trabalho, mas é o Espírito Santo que nos fortalece para cuidar da nossa filha. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus, é a Deus que te fortalece através do Espírito Santo em todas as tuas batalhas, meu irmão e minha irmã. É o Espírito Santo, é a presença do Espírito que nos faz ir além de todas as nossas debilidades, de todas as nossas necessidades, de tudo aquilo que muitas vezes tranca, prende a roda, mas o Espírito Santo nos dá força para continuar. Amém. E o terceiro agente dessa aliança com Deus é
é a palavra de Deus. A palavra nos ensina toda a verdade. Ela nos faz ir além, ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105, 1 Timóteo 6, 9 diz que esta palavra é fiel, como nós cantamos, e digna de toda aceitação. Hoje em dia tem gente aí querendo reescrever a Bíblia, irmãos. E eu vi um dizendo ainda, e quem vai escrever a Bíblia agora vai ser a inteligência artificial. Que beleza, né, irmãos, que vai sair. Que beleza que vai sair. Quem vai querer aprender princípios e valores de Deus pela inteligência artificial? Meus irmãos, misericórdia. A palavra do jeito que chegou até nós, ela é fiel e digna de inteira aceitação. Se você quiser ter uma aliança com Deus, leve a sério a palavra de Deus, leve a sério os princípios e os valores da palavra de Deus. Isso é uma aliança com Deus, quando você ama a palavra de Deus. Glória ao Senhor Jesus. Quando eu escrevia sobre isso, Deus me deu um cântico que eu termino dizendo: eu amo a palavra de Deus. Está lá no Spotify, você pode ver na internet, no YouTube, tem esse cântico. Eu amo a palavra de Deus, a tua palavra. Aleluia, que coisa linda, irmãos. A palavra de Deus nos inspira. Ame a palavra de Deus, tenha ela como o centro da sua vida e o guia da sua vida. Uma casa firmada na palavra de Deus, ela nunca está perdida. Um filho que cresce na palavra de Deus, ele não vai se perder. Ele pode dar uma esfriada, pode dar uma afastada, mas ele sempre vai ter algo para onde ele pode voltar. Como um moço que entregou a vida para Jesus ontem à noite, o Jefferson, ele foi no culto, ouviu esta palavra e ele disse: eu tenho a palavra de Deus no meu coração, mas hoje Deus me mandou vir nesse lugar para entregar minha vida para o Senhor. E ele foi, porque estava lá a palavra de Deus. E eu canto os seus cânticos. Ele disse: desde menino, e quando eu soube que era você que estava aqui, eu vim aqui só para te escutar. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo. Uma pessoa se enche das coisas de Deus e ele não consegue se desviar. Eu um dia estava ministrando em Salvador, num grande evento que tem lá, nessa época de carnaval, está tendo lá, eles põem um palco no principal centro carnavalesco, aquele palco cristão, está lá há 24 anos, nunca conseguiram tirar, já tentaram de tudo quanto é jeito, e o palquinho continua lá de evangelismo, e a gente, eu, Ademar, Sóstenes e outros irmãos, vamos lá cantar todo ano. E um ano eu estava cantando lá, e eu vi que no meio das pessoas que estavam paradas ouvindo, entrou um moço de bermuda com uma lata de cerveja na mão. E ele no final, eu vi que ele ficou todo o tempo escutando. Eu fui conversar com ele e disse: eu vi que você entrou, você é da onde? Eu sou lá do interior de São Paulo, não era daqui, era de outro lugar. E eu estava passando aqui atrás desse palco, e eu fui indo e andei uns 100 metros para frente, e você começou a cantar Jesus em tua presença. Daí eu lembrei que era o disco que a minha mãe tem, e eu reconheci a tua voz cantando a música, e eu disse: será que é aquele moço do disco? Eu vou voltar. E ele disse que quando voltou, viu que era a mesma voz, reconheceu e ficou até o fim. E ele disse: eu voltei por causa da tua voz, porque a tua voz estava lá dentro das minhas lembranças, e eu lembrei da minha mãe e das músicas que ela ouvia quando eu era criança, por isso que eu voltei. E eu levei aquele moço a Cristo ali, no meio da palco, no meio do carnaval, com lata de cerveja, com tudo, irmão. Ele entregou a vida para Jesus, eu entreguei ele para os irmãos que ficam cuidando dessas pessoas e contatando essas pessoas. Mais de 5.000 pessoas se converteram naquele carnaval, irmãos, sabe? Glória ao Senhor Jesus. Você que é crente, você fica tocando a música cristã dentro da sua casa, ninguém mais é crente. Mas eu vou te dizer, a palavra de Deus não volta vazia. Ela vai ser influência em qualquer lugar.
Por isso que nós precisamos, como igreja, irmãos, cantar a palavra. A aliança com Deus é gente que fala a palavra, que canta a palavra, que medita na palavra, que escreve a palavra, que dá a palavra para outros de presente. Isso é aliança com Deus, é quando você crê que a palavra, que a Bíblia, que Deus nos deixou, aleluia, é a luz que nunca nos deixa perdido e não deixa ninguém perdido. Qualquer vida que tenha a palavra de Deus, como aquele rapaz ontem à noite, ele sabia para onde voltar. A palavra de Deus é um lugar seguro que nos ensina sempre para onde voltar. Quando nós caímos, a palavra de Deus é a luz que está lá brilhando e a gente sabe para que lado se levanta e deve caminhar. Quando o mundo nos faz perder, glória ao Senhor Jesus, ou faz a gente cair na cova, como fala o Salmo 103, a palavra de Deus é a parte de cima da cova que nos faz olhar e sempre tem luz e sabemos por onde sair e para onde sair. Aleluia, glória a Deus, amém, glória a Deus, amém, irmãos? Então, primeira aliança, aliança com Deus. A segunda aliança é a aliança que nós temos com a igreja, que é o corpo de Cristo. A igreja, irmãos, não é um lugar de assistência, é um lugar de protagonismo. Deus chama todos nós a sermos protagonistas na igreja, a ninguém estar aqui de qualquer jeito, para qualquer coisa, para ouvir qualquer coisa, se sentir bem e ir embora. Não, Deus nos quer efetivos, trabalhadores, gente comprometida em construir. A igreja é um lugar que Jesus estava edificando e Ele convida cada discípulo, cada crente a edificar com Ele. Essa foi uma verdade sublime que eu aprendi ainda como menino, aleluia, com os meus pais espirituais. Eles disseram: você vai construir conosco, nós vamos edificar algo para Deus juntos, na nossa vida e na nossa geração, glória ao Senhor. E o último abraço que Moisés me deu em 2020, ele ainda disse: continua edificando, continua construindo, faça do seu louvor o trabalho de construção e a edificação, e todo o trabalho e edificação da tua vida gere louvor a Deus. Foram as últimas palavras do meu pastor amado, glória ao Senhor, porque igreja é lugar de edificação. Jesus, ele honrou, ele pregou e ministrou para as multidões. Mas quando ele foi falar sobre a edificação da igreja, ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, 20. 2 ou 3 reunidos. A igreja, irmãos, Deus fez para ser assim, um núcleo de comunhão. Ele jogou a construção da igreja para dentro de cada casa, para o casamento de cada pessoa. Eu disse isso no casamento do meu filho, agora há 1 ano atrás, quando o André casou. Eu disse: a tua casa é um lugar para edificar a igreja do Senhor Jesus, a partir de vocês dois. E quando vier um filho, é 2 mais 1, é 3, 2 ou 3. Quando vem 2 filhos, é 4 reunidos em meu nome, e assim por diante. Cada família é um núcleo da edificação da igreja, e Deus fez a tua casa e a tua família para ser esse núcleo precioso e sublime da edificação e da construção da igreja nesse mundo. Glória a Deus. Por isso o enunciado do eterno propósito de Deus, no qual nós cremos e proclamamos, fala de uma família, de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Tudo que Deus quer é essa família, irmãos. Essa família não tem idade. E ela começa em 2 ou 3, mas ela pode ser uma multidão. Ela pode ser um estádio cheio, pode ser uma cidade cheia, ou naquelas cruzadas do rei Narbonque, lá na África, com uns 500, com 1 milhão de pessoas. Pode ser assim também. Deus não limitou o número. Deus disse que começa com 2 ou 3, porque a aliança com a igreja, ela tem um fundamento: amor e relacionamento. Amor e relacionamento. Igreja não é ajuntamento, é amor e relacionamento. Por isso Colossenses 3,14 diz: acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E é um relacionamento que através de Cristo Jesus se torna perfeito, meus amados. Aleluia,
Glória a Deus. E 1 Pedro reforça: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Amai-vos uns aos outros, irmãos, ardentemente. O amor, ele é para ser ardente. O amor na igreja, ele tem que ser assim, alegria, aperta o coração. Glória ao Senhor Jesus, aperta o coração. Glória a Deus. Eu não podia vir aqui sem ligar para o meu querido Belão, para o Ed, dizer: olha, estou indo aí, eu quero pelo menos dar um abraço em vocês. Sabe por quê? Que nós temos amizade assim, irmãos. Não precisa se ver todo dia, mas tem amor ardente. É uma coisa verdadeira. Ver o tio Abílio, amor ardente, glória, que nos une. Amém, glória ao Senhor. Quanto mais isso for uma realidade e verdade na nossa vida, maior vai ser o nosso contexto de vida na igreja. Aquilo que nós compreendemos. Tem muita gente que entende a igreja de uma forma muito errada, irmãos. Eu quero a minha bênção, eu vou lá para receber a minha bênção, e depois vai embora viver qualquer vida. Até recebe a bênção, porque Deus é o Deus de toda dádiva. Deus tem bênção em abundância para todo mundo, mas Deus quer muito mais que bênção, irmãos. Deus quer nos tornar a bênção, nos tornar os protagonistas da bênção, os que vão realizar a bênção na vida dos irmãos, que vão promover, aleluia, esta vida através de um amor ardente no coração. A terceira aliança, irmãos, nem vou falar sobre os outros pontos da igreja, esse aqui já é suficiente. Depois tem serviço e tem sacrifício. Glória ao Senhor Jesus. Mas eu volto para dar tudo completo. Tem uma aliança com os seus líderes, com seus pastores. Eu sei que essa igreja vive essa verdade, como nós vivemos em Porto Alegre. Nós tivemos uma aliança de vida com os nossos líderes, com aqueles que nos cuidaram, que nos pastorearam. Toda aquela igreja foi formada, irmãos, e eu louvo a Deus ter sido parte dela, de uma maneira muito simples, com paternidade. Isso é honra à paternidade espiritual. Glória a Deus, porque eu sei o quanto os nossos pastores, eles deram a vida por nós, por toda uma geração de gurizada. Aquela garotada toda convertida das escolas, um trazia outro, e nós era aquela piazada, e aqueles pastores foram ficando de cabelo branco por nossa causa. Primeiramente a gente tem que aprender a identificar o nosso pastor, porque as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Pastor é aquele que tem voz ativa na minha vida. Glória ao Senhor Jesus. É alguém que eu honro, que eu respeito e que eu quero ouvir, como fala em Hebreus 13:17: obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles. E eu fui aprendendo isso, irmãos, porque meu pai foi muito ausente, foi muito distante, e eu tive nos meus pastores aquela mistura maravilhosa de pai, de irmão mais velho, mas também de guia. Eles que me orientaram todo o início do meu ministério. Tinham muitas coisas que se abriram. Eu lembro a primeira vez que o pastor Erasmo, que me ganhou para Jesus, eu era recém-convertido, quando o grupo Vencedores por Cristo foi em Porto Alegre. E na última noite foi uma grande celebração numa das igrejas metodistas. Mas antes de começar o culto, o pastor Moisés, que era o meu pastorzão, ele chegou e disse: olha, antes dos vencedores, você vai cantar um cântico, aquele Hosana, Hosana ao Rei, que era o cântico que a gente vibrava lá na igreja, no início da renovação, em Porto Alegre. E eu fui, antes dos vencedores, estavam todos prontinhos lá, eu cheguei, e o irmão que tocava guitarra dos vencedores pendurou a guitarra. Primeira vez que eu toquei uma guitarra foi uma Fender dos vencedores. Primeira vez que eu ministrei com uma banda foi com os Vencedores por Cristo atrás de mim, cantando e tocando. E eu comecei a tocar esse cântico Hosana, Hosana Rei, e o céu veio para aquele lugar. E os vencedores já aprenderam, e naquele mesmo ano eles gravaram essa música
colocaram o meu nome, que não é o meu nome, está lá até hoje com o meu nome, porque fui eu que ensinei para eles. E eu cantei, foi com muita alegria, e o irmão que liderava aquele grupo, o Jaime Kemp, ele veio no final e disse: você tem que fazer parte de vencedores. Me deu assim um carteiraço. Então, nós temos 3 meses mais dessa turnê, vem estar conosco, tem lugar para você no ônibus, né? E queriam me levar de qualquer jeito. E eu com aquele convite assim, irmãos, eu recém-convertido, eu tinha menos de 1 ano de convertido, e eu disse: mas eu tenho que falar com o meu pastor. Eu já estava disponível, já estava entrando no ministério, já tinha um fogo ardendo no meu coração para fazer qualquer coisa para Deus. Mas eu fui lá onde estava o pastor Erasmo e disse: pastor, o irmão Jaime me convidou para fazer parte dos vencedores. Daí o Erasmo disse: meu filho, ainda não é hora. Ainda não é hora. Você tem que crescer um pouquinho mais. Tem que estar mais firme no Senhor, né? E ele disse, deu mais aquilo, irmãos. Eu nem titubeei, para mim foi palavra final. Eu fui lá e disse para o irmão Jaime: irmão Jaime, não é hora ainda. O meu pastor disse: eu sou recém-convertido, estou crescendo ainda. Não é hora. E foi a primeira interferência que eu entendi mais tarde o que era isso. Obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma. Eu lembro que 2 anos depois, 1977, o missionário americano que estava conosco voltou para os Estados Unidos, e ele me manda uma carta e disse: olha, e eu já era parceiro desse missionário, a gente compunha as músicas juntos. A gente compunha as músicas e ensinava na igreja. Celebraremos com júbilo a tua vitória. E a gente tinha essas músicas, né, já prontas. E ele chegou lá e conheceu um amigo que tinha um estúdio de gravação. E esse amigo disse: pode gravar as músicas de vocês aqui com a gente. E o dono me mandou uma carta e uma passagem só de ida. Eu nem sabia o que precisava, irmãos. Depois eu soube que tinha que ter um tal de passaporte. Daí eu estava com o passaporte e estava pronto para ir. Daí disseram: não, tu tens que tirar um visto, mas falta uma semana para minha viagem. Não, tem que ir em São Paulo tirar um visto americano. Eu não sabia de nada, cheguei lá com o passaporte no dia da viagem. Eu ia viajar à noite, cheguei no consulado de manhã em São Paulo, e o cara me deu o visto, e eu fui para os Estados Unidos gravar o meu primeiro disco. Daí o meu pastor disse: agora você pode ir, mas volta, viu? Mas volta, viu? E eu fui liberado, e começamos nosso trabalho de gravação e produção de louvor e adoração no ano de 1977. Quando eu fui para os Estados Unidos, em 78, voltei com o meu primeiro trabalho, e assim eu comecei a gravar e produzir. Depois que casei, continuamos o ministério Life, e Deus ampliou. Foram do nosso ministério 51 discos, irmãos, 51 trabalhos que Deus nos deu. E para outros ministérios, mais de 100 trabalhos eu produzi para o Koinonia de Goiânia, para os irmãos do Rio de Janeiro, para a Ludmila, para o Kleber, para o Sóstenes em Belo Horizonte, e junto com o Diante do Trono e outros ministérios do Brasil afora. Daniel de Souza, que se tornou discípulo também, glória a Deus. Mas foi muito claro na minha vida essa obediência e principalmente a submissão. Anos mais tarde eu já era famoso, muitos discos gravados, viajava o mundo, e veio um convite de um querido irmão que era líder de um grande projeto no Brasil, e de uma entidade que fazia congressos o tempo todo no Brasil, congressos de líderes, de pastores. Esse irmão tinha muita visibilidade, foi uma grande bênção na nossa nação. E eu já dirigia o louvor naqueles congressos, e um dia ele me chamou com a sua esposa e disse: olha, nós queremos alguém como você no nosso ministério, e nós queremos te dar a diretoria de comunicação, louvor e adoração no nosso ministério. E eu voltei para casa com aquele convite explodindo no coração, irmãos, e cheguei e disse chamei o pastor Moisés e disse: pastor, eu estou com esse convite que me foi feito pelo pastor assim, e vai ser uma coisa
grandiosa, a continuidade de um trabalho que eu já faço junto deles, mas agora eu vou poder produzir para todo o Brasil. Lá tem televisão, lá tem rádio, lá tem revista, lá tem jornal, tem tudo para ampliar o que Deus tem me dado. E ele me olhou com aquela carinha dele e disse: meu filho, eu vou orar, eu vou reunir o Erasmo, e porque nós dois temos que orar por esse convite. E eu fiquei em paz. O irmão lá do Rio de Janeiro ligava e dizia: já liberamos teu andar. Era um edifício de 12 andares que esse irmão tinha, do ministério dele, e um andar ia ser para comunicação, para tudo, né? E eu ali empolgado com a Rosana, e para irmos embora, e para fazer parte daquilo, e dar os primeiros passos, e os pastores orando, e passou 30 dias, e eu ligava, e eles orando. Eu disse: mas que oração é essa, meu Deus do céu? E eles orando, e deu uns 40 dias quando eles me chamaram, e disseram: temos uma resposta. Daí eles disseram: nós reunimos todo o presbitério, para orar sobre esse assunto, porque você é muito precioso para nós, eu sei que você é muito precioso para Deus. E unanimemente todo o presbitério, a liderança da igreja e nós, teus pais espirituais, nenhum de nós tem paz nessa mudança. Nós não sabemos porquê. Nós honramos esse irmão, honramos tudo que Deus tem dado a ele, tudo que você poderá abençoar e edificar no Brasil, mas não tivemos paz. Deus não disse sim para ninguém. Daí eu fiquei, irmãos, né, com o coração pesado, apertado, mas eu fui para casa e disse para a Rosana: ó, ninguém dos líderes da igreja, dos nossos pais, tem paz na nossa mudança. Daí eles disseram: nós não estamos impedindo, mas nós estamos dizendo qual foi a nossa posição diante de Deus. E aquilo, irmãos, pesou tremendamente para a nossa vida, porque esta palavra: obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, porque eles velam, não pelo que você vai fazer, mas pela alma. Irmãos, e ali naquela decisão, meu ministério e a minha alma foi salva. Rosana e eu não fomos. Depois nós vimos porquê, e eu não conto o resto da história para não denegrir a bênção que esse irmão e sua instituição foi para o Brasil. Mas eu digo que Deus me livrou de estar dentro do que aconteceu mais tarde, pela graça do Senhor. E eu louvo a Deus e honro a vida e a seriedade que os meus pastores tiveram com a minha vida, com o meu ministério. Podiam dizer: oh, é uma bênção ter um discípulo numa posição como essa, num grande ministério nacional. Podiam dizer isso, mas não foi o que pautou a decisão, irmãos. Foi o peso e a carga espiritual de velar verdadeiramente pela alma, pelo ministério, pela família de um discípulo. Por isso a palavra nos ensina, todos nós aprendamos, irmãos. Isso foi bênção para a minha vida, aprender a obedecer os meus guias. E esse vínculo com os meus pastores, pela vida toda, produziram 4 frutos que eu quero rapidamente dizer para os irmãos. Primeiramente, geraram estabilidade. Eu, de um moço totalmente instável, que não tinha plano, não tinha sonho, através da orientação que eu fui recebendo, começou a vir do discipulado, a estabilidade, me tornar um homem estável, um marido estável, um pai estável, um ministro do Senhor estável, para ministrar, para fazer uma obra grandiosa para Deus por este mundo afora. A estabilidade. A segunda coisa foi direção. Eu tive, através do discipulado, através do vínculo com os meus pastores, eu tive direção constante, não só nesse fato, mas em muitos fatos da minha vida, em muitos eventos da minha vida. Meus pastores e pais espirituais tinham a direção correta, até o fim da vida. Eles nos direcionaram para a presença de Deus, para o lugar certo. Coisa mais linda do pastoreio, irmãos, é quando nós como pastores podemos constantemente direcionar uma igreja na direção certa. E os nossos passos
termos pegadas que todos podem seguir, como eu disse no início, com facilidade. E eu louvo a Deus por ter sido discipulado e pastoreado por homens cujas pegadas foi muito fácil de seguir. Glória ao Senhor Jesus. Tem pastores, né, por esse mundo afora que a gente vê que coisa difícil seguir esses pastores. Um dia tem essa visão, outro dia tem aquela visão, um dia creem nisso, um dia creem aquilo, e vão pulando de coisa em coisa, de visão, de onda em onda, e daí a gente vê a igreja vai ficando, os filhos vão ficando. Um pai, quando ele é direcionado, quando ele se deixa discipular, os filhos vão seguindo o trilho corretamente. Eu lembro quando meu filho entrou na universidade para estudar violino, ele é mestre em violino, e a cabeça dele deu uma reviravolta no primeiro ano de universidade. Ele só tinha 17 anos quando entrou na Universidade Federal, um lugar cheio de ideologias, e aquilo começou a influenciar, começou a roubar a fé, os princípios, a simplicidade, a sexualidade. Tudo começa a ficar truncado dentro de uma universidade. Quem tem pai nessa idade sabe qual é a influência que isso tem na vida dos filhos. Mas um dia, irmãos, meu filho se definiu por Deus. Um dia eu vi ele decidindo pelo Senhor. Eu até escrevi um pequeno livro para ele sobre os princípios de Deus, chama-se De um Pai para os Seus Filhos, falando sobre os valores que eu gostaria. Quando ele completou 18 anos, ele já estava na universidade. Eu escrevi esse livrinho para abençoar a vida dele, que tem abençoado milhares de famílias. Você pode comprar na internet, na Amazon, ou em qualquer loja tem. De um Pai para os Seus Filhos. É um guia prático de diálogo entre pais e filhos sobre os princípios de Deus. Mas eu vi, irmãos, que o que pautou na vida dele era a direção. Ele sabia para onde seguir. Ele sabia que o caminho que Deus estava nos dando e nos deu durante toda a vida, ele podia trilhar com segurança. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque nós fomos cuidados e pastoreados toda a nossa vida. Essa é a importância da aliança com os pastores. Último ponto deste ponto, irmãos. Não sei se eu tenho tempo para as duas últimas. Posso indo? Os pastores cuidam do vaso. 2 Coríntios 5:7 diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de vós. Glória ao Senhor. Os pastores cuidam dos vasos de barro. Todos nós temos um tesouro, mas por aquelas coisas que só Deus sabe fazer, Ele põe o tesouro em vaso de barro, irmão. Sabe por quê? Porque o vaso de barro tem que ser sempre cuidado, sempre protegido, e ele tem que ser vistoriado de vez em quando. É frágil, pode cair e se romper. O que a palavra está dizendo aqui, que todos nós somos frágeis. E Jeremias calca fundo nesse aspecto quando diz que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Podia só dizer corrupto, mas ele pôs um desesperadamente ali antes, para dizer a intensidade do desespero, da corrupção humana, irmãos, que nós precisamos de ser vigiados. Ninguém é forte o suficiente que não precisa de alguém cuidando do seu vaso de barro. Eu abençoo essa igreja para que seja cuidada, nenhum vaso se perca, nenhum tesouro de Deus se perca dentro da sua vida e do seu coração. Aleluia. Quarta aliança, irmãos, tem uma aliança com a sua família. Deus fez a família com objetivos muito definidos. A família foi feita por Deus para gerar provisão, proteção e identidade. Majoritariamente essas são as três funções da família. E Deus fez essa família para surgir em um lugar muito peculiar. Como Jesus falou: deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne.
de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. Querem destruir o modelo de Deus, mas a igreja continua crendo que esse é o modelo de Deus, e Deus fez perfeito. Deus fez perfeito, sabe por quê? Porque só assim gera vida, só dessa maneira gera vida. Tentam de toda forma, mas ninguém conseguiu ainda, a não ser através da semente de um homem e de uma mulher, da maneira perfeita de Deus, onde estão os cromossominhas ali bem direitinhos, para formar cada pessoa de um jeito, lindas, perfeitas, bonitas, férteis, aleluia, para continuar gerando vida do jeito de Deus, e do jeito de Deus, e vai gerando vida. Principal função da família é essa provisão, a proteção e a identidade da vida de uma outra pessoa, que Deus forma e traz para dentro da casa. Eu lembro quando a nossa filhinha nasceu, toda a vida que tinha e o que ela trouxe para dentro de casa, e todos aqui, creio que já foram pais, ou alguns ainda serão, mas a grande maioria já foi, e é uma bênção ter vida dentro de casa, irmãos. É uma bênção ter um filho e dar continuidade ao que Deus fez para ser perfeito. Glória ao Senhor Jesus, porque a família é um lugar de vida. Eu quero dizer que a sua família é um lugar de vida, não apenas biológica, mas vida espiritual. É um lugar de vida, aleluia, um lugar de vida física perfeita, como Deus abençoou desde lá de Gênesis 1:28a. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Vida! Mas a família também traz vida espiritual. Glória ao Senhor Jesus. Tem uma vida que passa, irmãos, não de maneira física, mas pelo Espírito. Amém? Tem uma vida que a gente transfere para os filhos pelo Espírito. E nós que temos uma filha especial, a gente vê isso com muita força na vida da Aurora, irmãos. A Aurora, ela é uma menina com a compreensão de uma criança, já uma mulher, né? Com a compreensão de uma criança, mas ali tem vida espiritual. Ela herdou a vida espiritual, ela herdou os princípios e os valores de Deus, ela sabe o eterno propósito de Deus direitinho, e a gente vai ensinando ela, dentro da sua anormalidade, a ser semelhante a Jesus em tudo. E o alvo da minha vida, da minha filha especial, o alvo da vida dela não é outro: ser semelhante a Jesus. Pergunte para a Aurora e você vai saber o que ela quer da vida. Eu quero ser parecida com Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Pronto, missão cumprida. Pode ir, se Deus quiser curá-la, pode curar. Se vai deixar assim a vida inteira, pode deixar assim. Ela vai ser semelhante a Jesus, aleluia. Glória ao Senhor Jesus, aleluia. Essa é a missão da igreja. Deus criou a tua casa, os teus filhos, meus amados, os teus netos, todos eles dentro desse propósito. Você não gerou só uma semente, não gerou só uma vida física, você gerou ali uma continuidade espiritual, uma herança espiritual que vai se transferindo, se transfere do Abílio para os seus filhos, dos filhos para os filhos, e já tem neto, e vai para os netos também, aleluia, e vai se transferindo a vida espiritual, que vai muito além da vida física, meus irmãos, porque ela traz a herança de Deus para esse mundo, a continuidade da verdade eterna, que foi gerada por Deus e vivificada por Cristo. Ela tem continuidade para a próxima geração. Um dia eu estava num congresso lá na Síria, dos muitos encontros que eu fiz no Oriente Médio. Eu estava preparando esse congresso e eu tive a bênção de poder liderar, de reunir toda a liderança cristã do país, da Síria, numa reunião. Daí, quando estava começando a reunião, chegou uma família e sentou-se, e o pastor que estava do meu lado disse:
Essa é a família cristã mais antiga da Síria. E eu fiquei interessado, puxa, deve ser mesmo, né? Antigo a gente pensa em 100 anos, né, irmãos? Daí no final eu fui conversar com aquela irmã que se tornou minha grande amiga na Síria, Narla Ishak. E eu perguntei: irmã Narla, o pastor disse que a sua família é a mais antiga aqui da Síria. Há quanto tempo vocês têm registro da família de vocês ser uma família cristã aqui em Damasco? Daí ela disse: há mais de 1000 anos nós temos registro dos nossos ancestrais cristãos aqui. Sabe o que é isso, irmãos? Em 1000 anos, continuar gente crente, porque tinha um tal de Abílio, lá em Bauru, e se Jesus não voltar daqui 1000 anos, vai ter gente crente por tua causa, na tua raiz de família, e na família de todos nós, vai ter alguém descendente de um tal Asaf, não sei quando que viveu, mas glória ao Senhor Jesus, mas que tinha a vida espiritual, que se transferiu de geração em geração. Como fala, irmãos, Salmo 113:17, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, para os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para os que guardam a sua aliança. Glória a Deus. Essa é a vida espiritual para a tua casa, irmãos. Por isso, Salmo 128 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem e a mulher que teme ao Senhor. Tua casa é um lugar de bênção. Abra suas mãos assim. Eu quero proclamar isso sobre esta igreja. Cada lar, cada casa, cada família, cada casal, cada pai, cada mãe, cada avô, cada bisavô, toda a sua herança Deus fez para receber essa bênção espiritual, que se transfere através da verdade, da justiça de Deus, para cada lar, para cada casamento, para cada nova geração que vai surgindo, e essa igreja seja um vertedouro de gerações abençoadas, para a honra, para a glória do Senhor. Eu profetizo sobre vocês a bênção, a graça de dar continuidade à bênção espiritual sobre a tua geração. Eu profetizo para os filhos que hoje não andam com o Senhor, mas que a bênção e a vida de Deus estará alcançando o seu coração, como aquele moço ontem à noite, aleluia, foi alcançado pela graça, pelo amor de Deus. Teus filhos, tuas filhas, teus netos, teus bisnetos serão alcançados pela graça de Deus, em nome de Jesus, aleluia. Eu li uma história algum tempo atrás, de um homem cristão, que por causa de questões com imposto de renda, acabou preso, que ele não conseguiu pagar suas dívidas com o fisco. E ele foi para uma cadeia, e depois ele escreveu um livro de todos os seus dias na prisão. E uma das histórias que ele conta, é que ele conheceu um moço, que ficava apartado de todo mundo. Depois ele descobriu que ele ficava afastado, porque ele estava com AIDS, preso por prisão perpétua, alguma coisa assim. E ninguém se aproximava dele, e esse rapaz cristão foi se aproximando dele, e conheceu, e descobriu, irmãos, que esse moço era bisneto do Moody, daquele grande pregador, bisneto do Moody, era bisneto dele, tinha se apartado de Deus, se tornou drogado, assaltante e tudo de ruim na vida dele, e acabou ali aidético, esperando a morte chegar, mas tinha uma herança espiritual a ser alcançada, e Deus mandou aquele homem para ganhar, trazer de volta aquela bênção espiritual na vida daquele moço. Ele pregou o evangelho de novo,
O rapaz entregou a vida para Jesus, foi batizado na cadeia, foi discipulado e morreu em paz e salvo. Sabe por quê? Bênção espiritual, irmãos. Existe uma bênção espiritual. Eu li no livro de um querido irmão chamado Deverne Fromke, uma história que ele conta de uma senhora que tinha só um filho. E essa mulher muito piedosa, cristã, criou esse filho no caminho do Senhor. Depois ele foi para a marinha e se afastou de Deus. E durante uma dessas guerras, o navio daquele moço foi torpedeado e todo mundo morreu. Daí a marinha chegou, contou a história para a mulher que orou pelo seu filho a vida inteira. E ela entregou, está nas mãos de Deus, Deus deu, Deus o tomou. E sabia que ele não estava bem com Deus. Mas alguns meses depois, aparece aquele moço queimado de sol, barbudo, na porta, e era o filho. Ele abraçou a mãe e disse: mãe, eu fiquei na voragem do mar pendurado numa tábua por muitos dias, até ser salvo por um pescador. E naqueles dias eu só lembrava de uma coisa: de você orando por mim e da palavra de Deus que estava dentro do meu coração. E ali a minha vida mudou, e eu pertenço a Jesus agora. E Deus me salvou. Eu disse: Deus me salva, só para eu dar essa notícia para minha mãe, mesmo que eu não morri nas trevas, mas fui salvo por Jesus. Sabe o que é isso, irmãos? É bênção espiritual. Por isso que a família sempre tem que ser um lugar de oração. É um lugar onde se crê quando ninguém mais crê, onde se crê na restauração quando ninguém nesse mundo crê mais, não acredita mais que pode ter esperança. A igreja é sempre um lugar de esperança. A família tem que ser um lugar de esperança para cada vida, para cada uma das pessoas que Deus nos deu e confiou nas nossas mãos, dentro do nosso lar. Família é um lugar de bênção. Aqui nesse salmo diz que feliz serás. Que afirmação, hein, irmãos? Glória a Deus. Eu já participei de muitos casamentos. Eu, no início do meu ministério, eu era fotógrafo de casamento. E eu ia em tudo quanto é casamento, de crente, não crente, ia lá fotografar. E eu nunca vi nenhum casamento começar para ser infeliz. Alguns começam de forma difícil, mas não para ser infeliz. Todos creem que vai dar certo, que nós vamos seguir. Nunca ninguém casou dizendo: um dia eu vou me divorciar dessa pessoa litigiosamente. Não, todos casam para ser felizes, com a mulher da sua mocidade, como a Bíblia fala. Por isso que a palavra diz que Deus fez a nossa casa, cada lar, para ser um lugar feliz. Deus fez a tua casa para ser um lugar feliz, e Deus está me dizendo para reforçar isso na vida de muitos irmãos aqui. Deus não fez a tua casa, o teu lar, para ser um lugar infeliz, e sim, feliz serás, e tudo te irá bem. A casa é um lugar de prosperidade, de fé em fé, de glória em glória. Eu disse aqui no início que a minha esposa foi instrumento de crescimento, de prosperidade, de organização. Ela que me ajudou a melhorar minha música, melhorar meus livros, tudo que Deus foi me dando. Eu tive uma esposa para dizer comigo: tudo vai bem, tudo vai bem. E Deus diz isso para a tua casa: tudo te irá bem, meu irmão, minha irmã. Tudo na tua vida vai bem com o Senhor, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Por isso que a casa tem que ter esse fundamento: andar com Deus, andar nos seus caminhos e temer a Deus. E a nossa aliança com a família tem que enfocar esses princípios e esses valores diante de Deus. Amém. E para terminar, irmãos, tenha uma aliança com o seu chamado. Primeiramente, identifique que Deus tem para cada um de nós, e chamado não é só para um cara que se torna o pastor aqui na frente, ou o líder de uma congregação. Chamado é toda a igreja. Ide, portanto, e fazei discípulos, todos, de
todas as nações, todas as pessoas são convidadas a participar do crescimento, da prosperidade, do eterno propósito de Deus nesse mundo, e você não está de fora, nenhuma pessoa. Identifique que Deus tem para você esse chamado. Segunda coisa, santifique a Deus o seu chamado. Glória a Deus. O que fez toda a diferença foi aprendendo no decorrer da vida que isso não é uma coisa que eu digo hoje, está santificado, não. Você vai santificando a sua vida e o seu chamado diante de Deus com as suas ações e reações, com as suas escolhas, com os seus hábitos. Deus vai santificando a sua vida de uma maneira séria e profunda, no dia a dia, no decorrer de cada dia, de cada ano, diante de Deus. Santifique ao Senhor. 1 Tessalonicenses 4,4 diz que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. E no verso 3 diz: a vontade de Deus é nós santificados, é a vossa santificação. E eu gosto de um texto lá do livro de Jó, Jó 31, versículo 1, que Jó fala: fiz uma aliança com os meus olhos. Olha aqui, irmãos, o que era santidade para o Jó. Era um homem justo, mas ele sabia que os olhos poderiam fixar numa donzela. Olha aqui a internet lá de 6.000 anos atrás, irmãos, já tinha gente fixando os olhos em donzelas. Que porção, pois, eu teria do Deus lá em cima, e que herança o Todo-Poderoso desde as alturas me daria? Jó sabia que tinham coisas que entravam pelos seus olhos, que o levavam a pensamentos que não traziam santidade ao Senhor. Isso continua a mesma realidade de hoje, para homens e mulheres, irmãos. Nós temos que ter uma aliança de santidade com Deus, uma aliança com os nossos olhos, cuidar muito bem o que nós estamos vendo, cuidar muito bem o que está entrando para dentro da nossa alma, do nosso pensamento, do nosso intelecto, com o que você está se alimentando. Isso vai pautar a sua santidade. Isso vai definir o quão santo nós somos, o quanto de acusação o diabo vai ter acesso na nossa vida. Santidade nos leva a um lugar. Quanto mais nós santificamos nossa vida, nossos olhos, nossas atitudes, nossos hábitos, menos acesso o diabo vai ter na nossa vida. Sabe por quê? Porque toda a impureza de todos os tipos, tanto a sexual, quanto a de violência, quanto a de terror, quanto a de outras coisas que o mundo está cheio, essas coisas vão dando espaço espiritual para o inimigo e para o adversário das nossas almas, que vai entrando. Tem gente que vai perdendo a sua fé, vai perdendo a sua expectativa de Deus e os seus princípios do Senhor no seu coração, só vendo coisa, só assistindo coisas, só deixando outras coisas entrando no seu coração e que começam a atormentar. Por isso nós temos que cuidar com a santidade. Vida santa é inquestionável diante de Deus e dos homens. Terceiro aspecto, irmãos, do nosso chamado: prospere o teu chamado. 1 Timóteo 4, 14 e 15 diz: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nela ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Sabe o que Deus quer de cada um de nós? Progresso. Deus não quer pessoas estagnadas. Deus não quer ministérios estagnados, irmãos. Sabe o que Deus fez? Eu parei de estudar quando eu tinha 13 anos de idade. Fui para a rua mesmo, para a droga, né, para a prostituição, né, para tudo quanto é tipo de abuso. Na minha adolescência foi um lixo. Eu não gosto nem de dar detalhes para não escandalizar as pessoas, mas foi muito ruim. Mas quando eu vim para Deus, eu fui recebendo o discipulado, a orientação de cada dia, voltei a estudar. Primeira coisa que o pastor Erasmo fez, primeiro não me deixou viajar e disse: você vai estudar,
Ele mesmo me levou numa escola metodista, me matriculou e disse: a partir de fevereiro você vai estar estudando, você não vai mais ficar na rua. Que eu não ficava mais na rua, eu ia todo dia cedo para a igreja e ficava lá fazendo qualquer coisa, ajudando. Ele me ajudou a voltar a estudar. E depois, irmãos, eu me formei em jornalismo, me tornei jornalista, me credenciei no Brasil e me tornei jornalista internacional, como uma parte do ministério que Deus estava me dando no Oriente Médio, indo por esse mundo afora. Daí eu não ia mais como pastor, nem como cantor, eu entrava com uma credencial de jornalista. Glória ao Senhor Jesus. Então me formei em jornalismo, me graduei e me especializei dentro, mas sempre servindo ao Senhor, nunca parei com o ministério. Sabe por quê? Porque o jornalista tradicional, a melhor notícia, sabe qual é a melhor notícia do jornalismo? A morte. Bateu um carro, morreu uma pessoa, primeira página. Morreu 5 pessoas, melhor ainda. Morreu 10, mais importante, mais relevante. Morreu 19, mais relevante ainda. Todo mundo vai noticiar. Ninguém fala das 20 crianças que nasceram na maternidade e estão passando bem e vão ser parte da próxima geração de gente saudável e viva que tem no mundo. Não, é a morte. Daí quando eu descobri isso, eu saí muito frustrado da faculdade. Eu disse: sabe de uma coisa, eu não vou trabalhar com... Até trabalhei na Rede Globo um tempo, mas eu disse: eu vou proclamar as boas novas. Meu negócio é vida, é proclamar, é dizer que tem vida e abundância para todo mundo, disponível da parte de Deus, aleluia. Mas irmãos, o que eu quero dizer é que eu prosperei tudo que Deus me deu, mas como jornalista eu aprendi a fazer uma coisa: aprendi a escrever. E comecei a escrever, escrevi meu primeiro livro, que já foi traduzido para 4 línguas, espanhol, inglês, português, e foi escrito em português, foi para o espanhol, lá com a família Mitian, depois foi para o inglês, com a Thomas Nelson, não, com a Whittaker House nos Estados Unidos, está lá na Amazon Internacional, e depois foi para o árabe. Meu livro, tem um livro traduzido na língua árabe, distribuído no Oriente Médio. Glória ao Senhor. Sabe o que foi isso, Deus? Deus prosperando o meu chamado. Toda a música que Deus me deu, eu gravava todo ano, gravava 1 ou 2 discos, e foi 51 trabalhos. Deus me deu para gravar mais de 700 músicas compostas, aleluia, que Deus foi dando, e eu fui progredindo e prosperando, e ajudando outros irmãos a progredir e a prosperar. Sabe por quê? Deus não quer coisas estagnadas, Deus não quer dons jogados fora, Deus quer dons que vão além, que vão infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Deus quer nossos filhos prosperando. Não deixe seu filho preso numa internet, preso num celular, num WhatsApp, num videogame. Quando meu filho tinha 6 anos de idade, ele já estudava violino desde os 4 anos. Ele disse: pai, eu quero um videogame. Eu segurei ele na minha frente e disse: filho, se eu te der um videogame, você não vai ser violinista, porque a hora mais importante de aprender o violino é entre os 4 e os 10 anos. Se passar disso, você até pode aprender, mas não vai aprender o quanto você vai aprender até os seus 10 anos. Então antes dos teus 10 anos não tem videogame, é violino. Hoje é mestre em violino, professor da Universidade Federal, concursado já com 28 anos, já é mestre em violino. E toca para os principais ministérios, como o Diante do Trono, toca comigo, e o Fernandinho. Quem precisa de um violino, chama o André, porque ele é um mestre em violino. Sabe por quê, irmãos? Prosperou, não ficou enterrado atrás do videogame. Rosane e eu ali com ele, investindo, os avós. Eu lembro quando, no ano que ele entrou na faculdade, roubaram o violino dele. Eu disse: não te preocupa, filho, Deus vai te dar outro. E pude ir com ele na Alemanha, comprar 2 violinos na Alemanha, porque Deus prospera, Deus não nos deixa estagnados. Deus não quer os teus filhos, tem muito dom, muito talento, que Deus quer prosperar na vida da igreja, na vida de todos nós, para prosperar nosso chamado. Eu aprendi a falar, aprendi a pregar, aprendi a cantar, aprendi a amar a igreja e viver dignamente diante de Deus. Prospere o seu chamado. 4º ponto, irmãos: proteja o seu chamado.
Paulo fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Isso aqui era a perspectiva de proteção do que Deus tinha lhe dado. Todas as coisas me são lícitas, mas não convém, porque não edificam. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, mesmo sendo lícita. Eu tenho que proteger o depósito que Deus me deu, o chamado que Deus me deu para levar. Não posso ficar preso a nada desse mundo, nem nas coisas lícitas. Porque a Bíblia fala que algumas coisas produzem aparência do mal. O que eu quero dizer com esse ponto? Você tem um chamado de Deus para ser um cristão verdadeiro, um discípulo de Jesus. Proteja o seu testemunho. Proteja o seu testemunho. Glória ao Senhor Jesus. Isso é muito importante para todos aqueles que querem servir a Deus com integridade. E o último ponto, e agora é o último mesmo, viu, irmãos? Busque a unção para o seu chamado. Busque unção para o seu chamado. Sabe o que é unção, irmãos? Unção não é só eu chamar vocês aqui e derramar óleo. No Novo Testamento não é essa unção. A unção do Novo Testamento é sintonia, é sincronismo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esta é a unção que nós identificamos quando uma pessoa está sintonizada com Deus, está sintonizada com o Espírito Santo. Ele coloca a sua vida de tal forma nas mãos de Deus, que Deus começa a sintonizar essa vida com aquilo que Deus quer fazer. Sabe o que é unção? É você estar na hora certa, no lugar certo, para falar a coisa certa. São coisas que não estão na agenda, como esta reunião aqui não estava na agenda. Eu até pensei várias vezes em ligar, mas tinha uma coisa que podia cancelar tudo, que era a marcação da prótese do joelho, queria marcar. Daí eu só liguei agora, mas deu certo, irmãos, eu pude estar aqui, liberar. Sabe o que é isso? Sintonia, sincronizado com o que Deus quer fazer, com o que Deus quer falar. Eu não estou me colocando numa superposição, mas isso é para todos nós, irmãos. Você pode estar sintonizado com Deus para falar com uma pessoa qualquer que Deus põe na sua frente, na hora que Deus quer, que Deus promove os encontros eternos no decorrer da nossa vida, como eu tive recentemente num congresso na Suécia, e eu tive que pegar um trem para chegar no congresso. 3 trens. No último trem eu entrei no vagão, tinha poucas pessoas no vagão e tinha um homem lá no fundo do vagão. E quando eu olhei para ele, ele deu um sorriso, eu sorri também. Quando eu me sentei, eu olhei para ele de novo e ele fez assim para mim, né, como que se me conhecesse. Eu disse: mas eu não conheço essa pessoa. Positivo o quê? Daí eu fiz assim para ele também. Daí na terceira vez que eu olhei para ele, ele disse: posso sentar aí contigo? Daí eu disse: pode vir sentar. Daí ele veio e sentou do meu lado e eu disse: por que você quis vir sentar aqui? Daí ele disse: porque quando você entrou sorrindo. Eu disse: eu quero falar com esse homem. Eu fiquei com vontade de conversar com você. Daí ele sentou, irmãos, começou a falar dos problemas dele e começou a conversar em inglês comigo. E eu vi pelo sotaque que ele era árabe. Daí eu disse: de que país você é no Oriente Médio? Ele disse: como que você sabe? Porque eu notei no seu sotaque no inglês, eu trabalho muito no Oriente Médio. E eu notei o seu sotaque. Ele disse: eu sou iraquiano. Daí eu disse: então senta aqui. Daí eu comecei a cantar em árabe para ele. Imla hayati min majdika, Imla hayati min majdika, Imla hayati kula yawmin bin mazidin min majdika. Comecei a proclamar: enche esta vida com a tua glória. Imla hayati min mazdika. Cada dia, Senhor, mais e mais com a tua glória. Eu comecei a proclamar e profetizar sobre a vida dele, com todas as músicas que eu sei cantar fluentemente em árabe, que eu aprendi, irmãos. Até já gravei um disco em árabe. Glória ao Senhor Jesus. Eu comecei a cantar com aquele rapaz, meus irmãos.
E ele começou a ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. E terminamos, Rosane e eu, orando, entregando aquela vida para Jesus, ali no trem. Sabe o que é isso, irmãos? Um sincronismo. Uma pessoa sai lá de Porto Alegre, tem que pegar 3 trens, e tem uma pessoa sedenta por Jesus, como ele disse: Jesus está me cercando, não é a minha religião, mas Jesus está se aproximando de mim, e foi entregando. Olha, um homem sai lá do Iraque para vir conhecer Jesus num trem, através de um brasileiro. Sabe o que é isso, irmãos? Sintonia. Não estou me vangloriando disso, irmãos, estou dizendo que isso é para cada um de nós. Você pode sair daqui e ter sintonia ali no posto de gasolina, com alguém que está ali, como várias vezes já aconteceu em posto de gasolina. Eu entro ouvindo uma música de Jesus e vejo que o bombista começa a chorar, porque ele era crente e não é mais. Ele fica ouvindo e enchendo o tanque, né? E Deus tocando no coração dele. Sabe isso? É você sintonizado com o que Deus está fazendo. É um chamado, um ministério que Deus vai sincronizando com a sua vontade. Irmãos, Deus está trabalhando muito nesse mundo, e Ele precisa de pessoas sincronizadas com o que Ele está fazendo. Por isso que cada igreja tem que se sintonizar com o que Deus está fazendo. Assim nós vamos encontrar as pessoas que Deus está trabalhando. Sabia que o Espírito Santo fica trabalhando na vida de pessoas o tempo todo por esse mundo afora? Assim, quando alguém começa a orar por uma pessoa, o Espírito Santo já vai, já se move para lá. Portanto, orai sem cessar, a palavra diz. Sabe por quê? Porque a oração, a comunhão com Deus, a primeira aliança gera o sincronismo, gera a sintonia. Glória a Deus. E essas são as 5 alianças da minha vida. Durante a pandemia, eu tinha o receio, não tinha medo, né? Se eu morrer, pelo menos eu vou deixar esse trem escrito. E durante a pandemia, eu escrevi o livro, corrigi o livro, editei o livro, já traduzi para o inglês o livro, já foi distribuído, já está sendo distribuído nos Estados Unidos, e assim por diante. Sabe por quê, irmãos? Deus tem pressa dessas verdades serem proclamadas por esse mundo afora. Deus abençoe essa igreja, foi uma honra ter estado aqui esta manhã. Amém. Ed. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.